Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A boneca em cima do guarda-roupa. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu há 40 anos atrás. Ele estava com quase 5 anos de idade, mas diz que se lembra muito bem. Eles moravam em uma casa pequena, com apenas um quarto, e eles eram em 7 irmãos. Eles viviam com seus pais, claro, e com o seu tio solteirão, Sebastião. E ele conta que nessa casa, próximo à área de serviço, tinha um quartinho, onde o pai dele, que era soldador, guardava ali os seus materiais, suas ferramentas. Mas sempre que ele via o pai dele abrir a porta desse quartinho, ele notava que havia um saco preto ali num canto, todo empoeirado, fechado. Ele disse que nunca perguntava o que era aquele pacotão ali com a boca amarrada com arame, mas ele disse que sempre estava curioso em relação àquele saco preto. Dizem os mais antigos que criança que não é batizada atrai coisas estranhas. E ele disse que estava naquelas condições, ele ainda não era batizado em 1976. Apesar disso, ele disse que aprendia uma oração por dia, ensinada ali pela mãe dele, que mantinha nos filhos a ligação com Deus. Então, como ele havia dito, o quartinho do pai dele não guardava apenas as ferramentas de trabalho, mas sim um saco preto, grande, todo empoeirado ali no canto, mas que ele nunca perguntava o que havia ali dentro. Até que em uma tarde de calor, a mãe dele foi lá, abriu o cadeado que fechava o quartinho e retirou de lá aquele embrulho empoeirado que estava lá fazia anos. E depois de abrir o saco, a mãe dele foi retirando de lá de dentro partes que compunham uma boneca, que depois de lavada e montada, diz que ficou quase do tamanho dele. Essa boneca era loira, tinha o rosto rechonchudo, os olhos verdes. O vestido era verde também, meio estilo anos 60, e nele estava escrito Amiguinha. Ele disse que não sabia ler na época, mas a irmã mais velha dele leu para ele, porque essa boneca tinha sido dela na infância. Mas logo de cara ele não simpatizou com a boneca. Algo naquela boneca não o agradava. Aí ele perguntou por que montaram a boneca agora. E a mãe dele disse que no dia seguinte passaria ali um carroceiro que ia pegar umas garrafas velhas e eles dariam também a boneca para ele levar para a filha. A mãe estava doando a boneca porque ela já não tinha ali mais meninas, filhas pequenas que brincassem com boneca, e o mecanismo da boneca também estava quebrado. E diz que apesar de saber que aquele brinquedo foi muito vendido, que andava e não sei o que, ele continuava cismado com aquela imagem emborrachada ali sendo montada. E durante o resto da tarde ele ficou observando o rosto da boneca. Até ele falar para a mãe dele que ele não estava gostando do que estava vendo, que ele não gostava daquela boneca, que alguma coisa o incomodava ali. Algo nos olhos daquela boneca não o fazia bem. Então, eles moravam em uma casa que tinha apenas um quarto, e nesse quarto cabia a cama de casal dos pais dele e uma caminha onde ele dormia. E na sala dormiam o irmão mais velho dele e as outras irmãs. Todos os irmãos adolescentes, e que tinham como único lazer ali a boa e velha TV preto e branco de válvulas. Essa TV só era ligada à noite, porque se ligasse ela de dia, ela ia esquentando ao longo do dia, e quando chegava de noite ela estava tão aquecida que ela apagava. Ela fechava a tela e ninguém mais assistia nada. Olha só, eu não cheguei a pegar a TV preto e branco, não. Eu tô falando isso porque ele contou aqui no relato, mas eu não passei por essa. Eu já peguei TV colorida. Então, por volta das 11 horas da noite, estavam lá todos os irmãos dele na sala assistindo um filme. E ele queria ficar lá com os irmãos, mas os pais não deixaram. Diziam que ele devia dormir cedo, que ele não podia ficar acordado até tarde. Ele era o mais novo ali, não tinha nem 5 anos direito ainda. Bom, ele foi deitar, contrariado, mas obedeceu. Disse que os pais logo dormiram, só ficou ele lá acordado no quarto. A luz do quarto estava apagada, mas a porta estava entreaberta, e por ali passava um feixe de luz que vinha da sala onde os irmãos estavam assistindo TV. E essa claridade, esse feixe de luz, iluminava bem o guarda-roupa, quase que inteiro. Iluminava inclusive a boneca, que foi colocada sentada em cima do guarda-roupa. E no ângulo de visão que ele tinha ali do guarda-roupa, ele via essa boneca de perfil.
E ele passou então a observar a boneca por mais tempo, até que a bendita virou a cabeça pro lado dele e olhou para ele. Ele fechou o olho e sentiu o corpo gelar. E ele passou assim um bom tempo com o olho fechado, mas resolveu abrir de novo para ver se ela estava lá em cima do guarda-roupa, né? E quando ele abriu o olho, teve uma surpresa não muito agradável. Aliás, nem um pouco agradável. A boneca agora já estava em pé no chão, olhando fixamente para ele. Ele sentiu de novo aquele gelo percorrer o corpo e fechou o olho de novo na esperança de que agora isso vai sumir, né? E ele ali de olho fechado, mas a curiosidade infantil falou mais alto e ele teve que abrir o olho mais uma vez, até para se certificar, né, de onde estava aquilo, porque se antes estava em cima do guarda-roupa, agora estava no chão. E sim, ele abriu os olhos e agora ela estava bem mais próxima da cama, quase colada ao lado dele, e exibia uma aparência horripilante. Os cabelos estavam despenteados e sujos, os olhos ejetados. Não tinha nariz. O rosto, aparentemente inocente, deu agora lugar a um rosto bem mais fino, com um queixo pontudo, protuso. A boca aberta e larga exibia dentes serrilhados, braços mais longos com mãos magras que terminavam em dedos finos com unhas compridas. E ele se lembra que no momento que ele viu aquela figura horrenda, ele gritou o máximo que ele pôde. Aí a mãe dele acordou assustada e ele fechou o olho de novo. Ele escutou o pai dele falando, acendeu a luz e ele só sentiu o corpo dele tremendo. Mas quando ele notou ali a correria do pai, da mãe, dos irmãos, todo mundo vindo ver o que estava acontecendo com ele, todo mundo falando com ele, pedindo para ele abrir os olhos, aí ele sentiu que já tinha mais gente ali em volta, acordada, de luz acesa, né? Se sentiu mais seguro e abriu os olhos e contou o que tinha acabado de acontecer. E enquanto ele contava, ele olhava para a boneca que tinha voltado para a posição original lá em cima do guarda-roupa. Ela estava lá de novo. Só que uma das pernas estava mais levantada do que a outra. Ele contou tudo o que ele viu, mas todo mundo tentou convencê-lo de que foi um pesadelo, que isso não aconteceu de verdade, ele sonhou. Os irmãos fizeram ali uma piadinha com ele e tal, voltaram para salas de TV e no fundo ninguém acreditou direito nele. O pai dele, a pedido da mãe dele e dele, levou a boneca lá para fora, deixou ela lá na área de serviço aquela noite. E ele confessa aqui que ele não pregou os olhos aquela noite. Fez ali uma oração ao anjo da guarda e quando amanheceu ele respirou aliviado. E o carroceiro veio pegar as doações que a mãe dele havia prometido e levou também a boneca. Meses mais tarde ele foi batizado e sentiu ali que agora ele estava mesmo protegido. Mas durante a infância toda e parte da adolescência ele não conseguiu mais dormir de luz apagada. Ainda hoje, com 45 anos de idade, ou ele dorme de abajur aceso, ou ele tem insônia. E diz que de vez em quando, em algumas noites, ainda vem ali uma má impressão que só passa completamente quando ele segura o terço em suas mãos. E ele diz que morou durante 36 anos junto com a família dele em São Paulo e que até os 12 anos era muito difícil para ele falar sobre esse assunto. E alguns anos mais tarde, ele relatou esse ocorrido aos sobrinhos dele, que hoje contam a mesma história, relatam isso aos seus filhos. Atualmente, ele mora longe dos familiares e as lembranças boas que ele tem da infância, de quando ele morava com a família, acaba colidindo com essa lembrança horrível de sentir esse imenso pavor pela primeira vez na vida. E ele diz aqui que entrega esse relato com um sentimento de solidariedade em relação às pessoas que tiveram experiências horripilantes como ele teve com bonecas. Inclusive a moça do relato 303, que teve uma experiência semelhante à dele com a boneca amiguinha, mas que ele teve apenas uma noite de terror, enquanto ela teve 14 anos. E é isso aí, se você também teve uma experiência horripilante com alguma boneca ou com a boneca amiguinha, porque eu tô vendo aqui que essa boneca amiguinha tocava o terror aí com a criançada dessa época. E o que explica tanto caso com bonecas? São espíritos que usam do corpo da boneca como um hospedeiro? O que é? Se você tem uma opinião,
Deixa aqui nos comentários se você tem uma experiência, manda o relato pra gente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.